A solidão de Deus. O título desse vídeo talvez não seja o suficiente, claro, para indicar o seu tema. Isso se deve, em parte, ao fato de que hoje em dia poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que ocasionalmente leem a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e concita a adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, mas cheio de misericórdia. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, da sua natureza, dos seus atributos, como são revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nesses tempos degenerados. Deus é único na excelência do seu ser. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Êxodo 15:11. Antes de tudo. No princípio, Deus. Gênesis 1:1. Houve o tempo, se é que pode se chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra, para ocupar a sua atenção. Não existiam os anjos, para lhe entoarem louvores. Não existia o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada nem ninguém, senão Deus. E isso durante um dia, um ano ou uma época. Mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só. Completo, suficiente, satisfeito em si mesmo. Não necessitando de nada. Se o universo, anjos ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teria sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus, essencialmente. Ele não muda. Malaquias 3:6 diz isso. Portanto, no essencial, a sua glória não pode ser aumentada e nem mesmo diminuída. Sua soberana vontade. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano da sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Efésios 1:11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que alguns de nossos ouvintes acham que a gente foi além do que as escrituras autorizam? Então, nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantem-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o seu nome glorioso. A sua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Neemias 9:5. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa de sua graça, procedente de seus redimidos, pois é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. O que foi que o moveu a predestinar os seus eleitos para o louvor da glória da sua graça? Foi, como nos diz em Efésios 1:5, o bom propósito de sua vontade. Sabemos que o elevado terreno em que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os nossos ouvintes. Por essa razão, é bom andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo conclui a sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça, ele pergunta: quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Nos versículos 34 e 35. A importância disso é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a qualquer obrigação para com a criatura. Deus não ganha nada de nossa parte. Se você for justo, o que ele dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, seus semelhantes, e a sua injustiça aos filhos dos homens. Jó 35, 7 e 8. Mas certamente não pode afetar a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17:10.
Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. Ora, vamos além disso. O nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial, e sua glória essencial, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu. É certo, bendita e gloriosamente certo que ele manifestou a glória de Deus a nós, mas não acrescentou nada a Deus. Ele próprio declara claramente e não há apelação contra suas palavras. Não tenho bem nenhum além de ti. Salmo 16:2. Todo esse salmo é sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançaram os seus santos na terra. Salmo 16:3. Mas Deus estava acima e além disso tudo, pois só Deus é o bendito. Marcos 14:61. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestemos isso e não ousamos fazê-lo nem por um momento. Todavia, tudo isso tem a ver com sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. No entanto, se Deus tivesse desejado isso, ele poderia ter continuado só por toda a eternidade sem revelar sua glória a qualquer criatura. Quer ele o fizesse, quer não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo, antes de ter sido chamado à existência a primeira criatura. E o que são para ele todas as suas criaturas, mesmo agora? Deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seria suficiente para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Isaías 40:15-18. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo o Deus desconhecido para as multidões desatentas. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Isaías 40:22-23. Quão imensamente diferente é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum. O testemunho do Novo Testamento também não difere em nada do testemunho do Antigo Testamento. Como poderia, visto que ambos têm o mesmo autor? Ali também lemos, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. 1 Timóteo 6:15-16. O ser descrito aí deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em sua perfeição. Ele sustenta tudo, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Tal Deus não pode ser encontrado mediante investigação. Só pode ser conhecido conforme e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo e por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza que os homens ficam indesculpáveis. Romanos 1:20. Contudo, ainda temos que dizer como Jó, e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó 26:14. Cremos que o argumento de desenho, assim chamado, apresentado por apologetas bem-intencionados, tem causado mais dano do que benefício, pois tenta rebaixar o grande Deus ao nível do entendimento finito, e com isso perde em vista a sua excelência singular. Já se fez a analogia com o selvagem que acha um relógio e que depois de um demorado exame infere a existência de um relojoeiro. Até aqui tudo bem. Contudo, tentemos ir mais longe. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de sua maneira
de sua disposição, de conhecimento, de seu caráter moral, de tudo aquilo que se juntaria para compor uma personalidade. Será que ele poderia chegar a imaginar ou pensar no homem real? O homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer, eu conheço. Fazer perguntas como essa parece fútil, mas será que o eterno e infinito Deus estaria mais ao alcance da razão humana? De fato, não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio se revela. Também não se conhece a Deus pelo intelecto. Deus, Ele é Espírito. João 4:24. Portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. No entanto, o homem decaído não é espiritual, é carnal. Está morto para tudo que é espiritual, a menos que nasça de novo e que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus. João 3:3. Muito menos entendê-las. 1 Coríntios 2:14. É necessário que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não no intelecto, para nos dar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas parcial. A alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro 3:18. A principal oração e finalidade dos cristãos deve ser que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10.